Pessoal, estamos novamente reunidos para continuar a análise da aplicação da Lei Penal Militar e eu te prometo que em coisa de 15 minutinhos a gente termina essa análise e já parte para as questões, é muito rápido, tá? Dando continuidade, você deve ter percebido que o áudio melhorou, né? Eu confesso para você, eu esqueci de conectar o cabinho aí do microfone de lapela, tá certo? E o vídeo dura 30 minutos, né? Quando chegou 31, cortou, mas eu concluí a minha exposição nas partes principais. Dando continuidade, nós vamos ver agora o conceito, né, da equiparação a comandante. E qual a relevância disso? Nós sabemos que do ponto de vista administrativo, nas instituições militares, em uma viatura, por exemplo, o indivíduo que é mais antigo, ele é considerado comandante de guarnição. Mas nós precisamos definir isso sobre o aspecto penal militar. E tanto é que a legislação, no seu artigo 23, fala: para fins da aplicação da Lei Penal Militar, considera-se como comandante a autoridade que exerce função de direção. E qual a relevância disso? Há crimes que a condição de comandante ela é elementar do respectivo crime. Não é qualquer pessoa que pode cometer, é necessário que o indivíduo seja comandante. E a Lei Penal Militar precisa explicitar para nós, por meio de uma norma, né, dentro do Código Penal Militar, quem é esse comandante para não gerar dúvidas do ponto de vista jurídico. Então vamos lá. Determinar o comandante sem ordem superior ou fora dos casos em que essa é dispensada, movimentação de tropa ou ação militar. Um cabo ele não tem autoridade porque ele não exerce função de direção, né, basicamente, para determinar isso daqui, movimentação de tropa. Isso é um contexto de ação militar, né, via de regra nas Forças Armadas. Nós temos outro delito, não tem necessidade, nós vemos, mas é quando o comandante, navio, de praça de guerra, determina o sobrevoo sem autorização de ordem superior. Ele vai ser enquadrado nesse crime de invasão arbitrária, né? Ordem arbitrária de invasão. Então é importante a gente conhecer o conceito de comandante para esse fim. Conceito superior. É bem sabido, né, que no militarismo não existem iguais. A gente sabe que dentro do contexto do direito penal militar, nenhuma pessoa é igual a outra. E isso se dá do ponto de vista da hierarquia e da disciplina. Então, se eu estou em uma viatura com outro cabo, eu sou o cabo da Polícia Militar, eu ou aquele indivíduo vai ser considerado superior hierárquico para fins de aplicação da lei penal. Então, vamos lá. O militar que, em virtude de função, exerce autoridade sobre o outro de igual posto ou graduação, considera-se superior para efeito da aplicação da lei penal militar. Como é que isso funciona? Digamos que dois segundo-tenentes, um mais antigo que o outro, o mais moderno está na função de coordenador do policiamento da unidade, CPU, ou está na função de oficial de dia em um determinado batalhão. O outro mais antigo chega no batalhão, discute com esse oficial e comete aí um desrespeito, um desacato, procurando denigrir a imagem desse militar. Mesmo ele sendo mais moderno, ele vai se encontrar na condição de superior hierárquico e vai responder o indivíduo que contra ele praticou a conduta por ato de violência, né, contra superior. Vamos ver o tipo penal? Desacatar superior, crime de desacato, né? Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Então, nesse caso, a gente precisa compreender o caráter aí do que seria o superior, porque nós vamos precisar disso na hora de analisar o tipo penal. E conforme digressão aí do artigo 24, superior é aquele que, em razão de função, exerce uma autoridade sobre um militar do mesmo grau hierárquico, seja mesmo posto, ou seja, mesma graduação. É difícil distinguir entre os tipos penais, né? A gente vai ter uma certa dificuldade, mas a gente vai adquirir maturidade para isso. Eu vou antecipando esse tipo, que é bom que a gente não precisa ver depois, você já marca na sua apostila. O artigo 298, ele se vincula a uma circunstância relacionada ao exercício da função. O sujeito ativo do crime, que é aquele que desacata um superior, seja ele superior hierárquico mesmo, o autor é soldado e o militar desacatado ele é cabo. Né? A gente foca em atividades relacionadas ao exercício da função, procurando diminuir, denigrir aquela pessoa, como se ela não tivesse condições de exercer a função militar. Já no desrespeito, está mais vinculada à pessoa individualmente, né? E é necessário, como requisito do núcleo do tipo, que esse fato tenha sido presenciado por um terceiro que seja militar. Tanto faz ser militar da ativa, como militar
da inatividade, tá certo? Se for na frente de um civil, jamais vai configurar aí o crime de desrespeito ao superior e isso é cobrado insistentemente em provas de concurso. Crime praticado na presença do inimigo, também é a mesma circunstância, né? A lei ela vem explicitando o que é um crime praticado na presença do inimigo, porque nós temos determinados tipos penais, como a cobardia, por exemplo, que para ela ficar configurada não basta que o agente pratique a conduta de subtrair-se ou tentar subtrair de zona de operação militar. É necessário que tenha sido praticado na presença do inimigo. Então, por exemplo, se não há inimigo presente, se não há hostilidade, se não há iminência de haver hostilidade e o indivíduo foge, ele pode estar sendo enquadrado numa deserção, conforme o caso, tanto especial quanto deserção comum. Mas nesse caso específico, da cobardia, que é um crime praticado em tempo de guerra, para a sua configuração tem que ser na presença do inimigo. E a presença do inimigo, conforme digressão do artigo 25, é quando é praticado em zona de efetivas operações militares ou na iminência de ocorrer uma situação de hostilidade. Professor, a questão vai me trazer um exemplo e eu vou ter que identificar o que é hostilidade, o que é zona efetiva, né, de operações militares ou na iminência de ocorrer. Não, meu nobre aluno, você vai precisar lembrar dessas palavras, né? Situação de hostilidade, zona de efetivo conflito, né? Ou na iminência de ocorrer esse conflito. Resumindo, a presença do inimigo no campo de batalha. Se o indivíduo se acobarda, ele é enquadrado nesse crime. Por quê? Visa-se ao sacrifício da própria vida, né, em benefício da pátria. O indivíduo que não se sacrifica, que não tem coragem de enfrentar o perigo, né, a morte, ele vai ser enquadrado nesse crime. Referência brasileira ou nacional. A doutrina, em alguns pontos, já mencionou a preocupação em distinguir nacional de brasileiro, segundo a qual o nacional seria aquele indivíduo que seria brasileiro nato, e o brasileiro poderia ser o nato e o brasileiro naturalizado. Contudo, a jurisprudência e a doutrina evoluíram, né, nesse sentido, e hoje, para fins de aplicação da lei penal militar, e nós já vimos alguns dispositivos que falam sobre o brasileiro, né? Por exemplo, crimes praticados em prejuízo de país aliado do Brasil, que se for praticado por brasileiro, será aplicada a lei penal militar brasileira. Nesse contexto, o Código Penal Militar ele deixa para a Constituição da República Federativa do Brasil a conceituação de quem seriam os brasileiros ou nacionais, até porque isso pode variar no tempo, e nós sabemos que o Código Penal Militar é um documento normativo que sofre poucas alterações, tá certo? Estrangeiros. A lei considera como estrangeiro aquele indivíduo apátrida, ou seja, o sem pátria ou o brasileiro que perdeu a nacionalidade. E isso ocorre, via de regra, quando o brasileiro adquire outra nacionalidade e ela não é originária. Vou dar um exemplo. Alguns países adotam critérios jus sanguíneos, como por exemplo a Itália, o Japão. Então, se o indivíduo é originário desse país, ele tem direito à nacionalidade desse país e ele não perde a brasileira porque ela é também originária. Agora, se o indivíduo adquire outra nacionalidade, via de regra ele perde a nacionalidade brasileira, a não ser que ele tenha adquirido como condição para permanecer nesse outro país, ou então para o exercício dos direitos civis. Lembrando que o indivíduo que adquire para o exercício de direitos políticos, ele perde a nacionalidade brasileira e ele vai ser considerado, para fim de aplicação da lei penal brasileira, como estrangeiro. Importante também nós definirmos o que seriam funcionários da Justiça Militar, porque no artigo 9º trata, né, de situações em que o militar da ativa pratica em auditório da Justiça Militar um crime contra funcionários da Justiça Militar e vai ser considerado crime militar, né, havendo subsunção aí de acordo com o Código Penal Militar na parte especial ou em uma legislação penal extravagante, conforme nova redação de 2017. Nesse sentido, o Código Penal Militar, para configurar quem é e quem não é funcionário da Justiça Militar, enquadra os juízes, os auxiliares, né, os funcionários e também o membro do Ministério Público. É importante que você lembre isso para a sua prova. Por fim, casos de prevalência do Código Penal Militar. Assim como no Código Penal Comum, a parte geral do Código Penal Militar seria aplicada caso houvesse alguma legislação penal especial militar, a não ser que essa legislação penal especial militar dispusesse de outra forma. E isso se dá em razão de que o Código Penal Militar já traz um conjunto de regras gerais sobre a aplicação da pena, sobre excludentes de ilicitude, sobre culpabilidade, sobre fato típico, sobre a aplicação da lei penal militar. Então, se toda lei especial, seja ela extravagante comum, seja ela extravagante penal militar,
dispusesse sobre todas as teorias acerca disso tudo, seria impossível criar uma lei. Então, via de regra, eu aplico a parte geral do Código Penal Militar, ou então do Código Penal Comum, porque os institutos são semelhantes, a não ser que o próprio dispositivo extravagante penal militar traga de forma diversa. Atualmente, eu desconheço uma lei extravagante de conteúdo penal militar. Agora nós vamos partir para a análise das questões. Eu vou tentar responder todas. Me comprometi a fazer vídeos de 30 minutos, nós ainda temos 20, né? Então vamos analisar a questão de forma rápida, eficaz e sem delongas, né? Procurem aproveitar essa oportunidade para vocês aprenderem sobre técnicas de resolução de questão. A OCP 2018, PM do Espírito Santo, prova recente para aspirante da PM, está pedindo para assinalar a alternativa correta. A primeira coisa que eu vou fazer na questão é isso. E lembre-se também do mecanismo de tesourinha, lá do site que você responde questão, porque é só você clicar nele que corta a alternativa inteira. O lugar do crime eu tenho que anotar para eu não confundir com o tempo, eu não posso perder uma questão dessa. Quanto aos crimes comissivos, que são aqueles crimes que se praticam por ação, professor, é assim que eu tenho que fazer a questão? É desse jeito. É regido pela teoria da ubiguidade. Então vamos lá, eu tenho o tempo do crime, né? Considera-se o crime praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro do resultado. Teoria da atividade em relação ao tempo do crime, semelhança, igualzinho ao Código Penal Militar, ao Código Penal Comum. Em relação ao lugar do crime, nós temos uma teoria mista. Quando eu falo dos crimes comissivos, eu adoto a teoria da ubiguidade, segundo a qual o crime é praticado no lugar da ação ou da omissão, bem como no lugar do resultado, ou onde deveria se produzir. Mas em se tratando de crimes omissivos, o lugar do crime é o lugar onde deveria ter sido praticada a ação omitida. Teoria da atividade em relação ao lugar do crime nos crimes omissivos e teoria da ubiguidade, unitária ou mista, pode cair qualquer desses nomes, teoria unitária, mista ou da ubiguidade em relação ao lugar do crime. Esse daqui é o nosso gabarito. Eu não vou analisar a questão B, porque fala de suspensão condicional da pena e nós ainda não chegamos nesse ponto. Com relação ao tempo do crime, o Código Penal Militar filiou-se à teoria do resultado, teoria da atividade. Os crimes militares em tempo de paz, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União. Essa questão está parcialmente correta. Por que ela está incorreta? Porque ela não leva em consideração quem é que praticou esses crimes militares. Só fala que foi militar. Não fala que foi um militar estadual ou federal. Por quê? Se for militar federal, realmente é a Justiça Militar da União. Mas em se tratando de militar dos estados, a competência ela permanece aí na competência da Justiça Comum Tribunal do Júri. A alternativa correta é a A. CESP e BAD, prova da PM do Rio Grande do Norte. Sabe-se que no meio militar, hierarquia e disciplina possuem fundamental importância. Verdade, ninguém é igual a ninguém, do ponto de vista hierárquico. Com vistas ao regular cumprimento das ordens emanadas pelos militares superiores hierárquicos, nesse contexto é importante definir o conceito superior. Assim, de acordo com o Código Penal Militar, considera-se superior para efeito de aplicação da Lei Penal Militar o militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação. Eu acho que o gabarito é esse, né? Tá querendo a alternativa correta. Não tá falando, mas é a correta que quer. Eu vou até anotar isso aqui, grande, alto aqui, para não esquecer. Eu tenho que fazer isso. Os militares apátridas ou brasileiros que perderam a nacionalidade. Está falando que o militar apátrida, o brasileiro que perdeu a nacionalidade é considerado superior? Está errado, né? Os juízes, os representantes do Ministério Público e os funcionários da Justiça Militar. Errado, isso daqui é o conceito de funcionários da Justiça Militar. Qualquer pessoa que em tempo de paz ou de guerra seja incorporada às Forças Armadas. Isso aqui é pessoa considerada militar. A pessoa que assim se declarar perante as autoridades brasileiras, estrangeira, militar ou não, em tempo de guerra. Errado, pessoal. É a pessoa que em tempo de paz ou tempo de guerra é incorporada às Forças Armadas, para nela servir em posto ou graduação. Esse é o conceito de pessoa considerada militar. Então, o nosso gabarito é a letra A. PMMG, soldado da PM. Vamos revezar a leitura entre a tela e a lousa digital. O militar da reserva conserva, está querendo a alternativa correta, né?
O militar da reserva conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, somente quando contra ele é praticado crime militar. É quando contra ele é praticado crime militar e quando ele o comete. O oficial da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar, o que não ocorre com a praça. É errado. Seja oficial, seja praça, ele conserva as responsabilidades. O militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade para o efeito da aplicação da lei penal militar. Como muito bem disse a questão, empregado na administração militar. Quando fala de administração militar, pessoal, não é serviço de caráter administrativo. Significa dizer que o indivíduo retorna ao serviço ativo como militar em funções militares. Porque se ele retorna para desempenhar qualquer outra função de caráter civil por meio de um contrato ou por meio de qualquer outro ato, ele não é considerado militar da ativa. O militar da reserva ou reformado não goza de prerrogativas do posto ou graduação relativas à aplicação da lei penal militar. Pelo contrário, nós sabemos que se o indivíduo comete, por exemplo, um desrespeito a superior contra o militar da reserva, no contexto do artigo 9º, por exemplo, militar da ativa no desempenho de função de segurança pública, né, ou em acantonamento, ou em formatura, né, em função de natureza militar, em comissão, contra militar da reserva, reformado ou civil. Fazendo essa digressão, juntamente aí com o crime de desrespeito a superior sendo praticado na presença de outro militar, tanto faz se esse outro militar testemunha da reserva ou reformado, eu vou ter a circunstância de crime militar, observando-se as prerrogativas daquele militar que era superior ao autor do fato. Portanto, o gabarito da nossa questão é a C, como eu havia dito. Continuando, aspirante do Corpo de Bombeiros, sobre a aplicação da Lei Penal Militar, analise as afirmativas a seguir. O Código Penal Militar adotou para a Lei Penal Militar no espaço tanto a regra da territorialidade quanto a regra da extraterritorialidade. Verdadeiro. Né? Em relação à lei penal no espaço, as regras são as mesmas. A lei posterior, que favorece o agente, não pode ser aplicada retroativamente. A gente sabe, como regra, vigora o princípio do tempus regem actum. Mas nós vamos ter a retroatividade da nova lei se ela for benéfica ao autor do crime, né? E se a nova lei é mais trágica, eu vou ter a ultratividade da outra lei ao tempo em que o crime foi cometido. Retroatividade e ultratividade são conceitos muito simples, requer apenas um esforço intelectivo para a gente compreender. Então a alternativa está errada. Técnica de resolução de questões. Qualquer alternativa que tiver a 2 como correta estará errada. Eu analisei 2 itens e encontrei a resposta. Vamos lá? As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Correto, né? O Código traz isso. Prevalecendo-se, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Correto. É o que eu te falei. A questão, via de regra, ela te cobra o texto da lei. Eu estou te trazendo um conhecimento a mais acerca da doutrina, acerca de recepção constitucional. E te digo mais, né? Nós não podemos falar em inconstitucionalidade desse tópico porque ele é anterior à Constituição. Não existe inconstitucionalidade de normas pretéritas à Constituição. Eu posso falar, sim, em não recepção, tá certo? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Correto, pessoal, né? Na linha do tempo, o indivíduo, uma lei extraordinária ou lei temporária entra em vigor. Nesse exato momento, o indivíduo pratica uma ação que se enquadra ao que está previsto nessa lei extraordinária. Nesse ponto, essa lei extraordinária ou lei temporária é revogada, ou cessam as circunstâncias que justificaram a sua existência. O indivíduo é descoberto nesse ponto aqui, né? Muito embora decorrido o período de sua vigência, ele vai se aplicar àquela lei que não mais vigora ao fato praticado durante a vigência da lei temporária. Então, o nosso gabarito é a letra B. Eu quero que vocês internalizem isso, né? A gente, de forma muito simples, às vezes consegue responder uma questão que tem alternativas que a gente muitas vezes não compreende, não sabe o conteúdo. E utilizando esse mecanismo eu consigo responder. Eu não vou conseguir responder todas as questões. Eu estou vendo aqui que faltam 11 slides, mas a gente vai ir até as meia hora aí, tá bom?
PM do DF, ADES, prova de 2018, a gente só está respondendo questões bem recentes, depois da alteração aí do artigo 9º, tá? Segundo o Código Penal Militar, aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição em contrário, começou a tocar o telefone aqui, esqueci de desligar. Aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição em contrário, aplicam-se as penas cominadas para o tempo de paz com aumento de 1/3. A questão que é a alternativa correta, já achamos. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, mesmo que venha a ser alegado ou conhecido. Nós sabemos que, em especial no crime de insubmissão, né, o indivíduo insubmisso é aquele que não se apresenta à data marcada ou, se apresentando, ele deixa de se incorporar. É sabido também que algumas circunstâncias, do ponto de vista administrativo, excluiriam o seu compromisso com a pátria. Mas eu só vou falar na possibilidade de alegação futura dele, de inexigibilidade de conduta diversa, pelo erro, né, defeito de incorporação, se o defeito de incorporação foi por ele alegado ou, não sendo alegado, era conhecido por parte da administração pública. Como que eu provo isso? Prova documental que comprova que o indivíduo, no ato, né, da incorporação, assinalou questionários dizendo que era rime de família. Ou então uma investigação médica que foi realizada. Eu lembro quando eu apresentei no Exército, eles fizeram diversos testes, né, diversos exames de saúde para comprovar o estado de saúde. Então, um exame que comprova que o indivíduo não tem condições de ser militar é um defeito no ato de incorporação que não foi alegado por ele, mas é conhecido por parte da administração militar, e isso ocasionaria a exclusão da sua culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, fator do conceito tripartite de crime, né, que nós ainda vamos estudar. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra somente aqueles previstos como tais no CPM. A lei, de forma bem clara, prevê que também são considerados dispositivos previstos em outros códigos e legislações, inclusive no Código Penal Comum. Sempre que uma lei posterior alterar no Código Penal Militar a tipificação de um delito ou a pena a ele prescrita, tal lei, mesmo que prejudicial ao agente, aplicar-se-á retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória e recorrida. Negativo, pessoal. Nós temos que relembrar os dois conceitos importantes aí sobre retroatividade e ultratividade. Tem um negocinho aqui, né? Então eu falo em retroatividade quando a conduta foi praticada aqui, já existia uma lei, né, prevendo como crime, aí vem uma lei mais favorável aqui, eu retroajo ela, a data passada, para beneficiar o agente. A lei penal não retroagirá, a lei penal militar não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E outra atividade, quando eu tenho uma lei aqui, a conduta aqui, por exemplo, ou aqui mesmo, né, já existia ao tempo da prática do crime, e aqui eu tenho uma lei mais gravosa. Vamos colocar um menos aqui. Então, essa lei mais benéfica que vigorava ao tempo do crime, ela vai continuar vigendo as relações jurídicas atinentes àquele crime, pelo fato dela ser mais vantajosa ao indivíduo. Então, eu falo em retroatividade da lei penal mais benéfica e ultratividade da lei revogada, que é mais benéfica ao indivíduo naquele caso concreto, tá certo? Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Acho que dá tempo de ver mais umas duas questões. Aspirante da PM, Santa Catarina, em relação à aplicação da lei penal militar, assinale a alternativa correta. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou acordos internacionais. É nosso gabarito. Eu estou tendo a sorte, eu não me ative isso no momento de realizar as questões de vocês, de ir marcando normalmente a A, né, aqui. Mas cuidado com isso, viu? Eu estou fazendo uma marcação para responder rápido. Na prova, o que eu vou fazer? Eu vou marcar uma interrogação e vou pular. Não analisa a primeira alternativa, marca e vai para a próxima, não. Porque senão você cai do cavalo. Ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime. Até aí tudo bem.
cessando em virtude dela a própria vigência da sentença condenatória irrecorrível. Até aí, ótimo. Inclusive os efeitos de natureza civil. Pessoal, tá errado. Por quê? Realmente, no Instituto Abolitio Criminis, a lei posterior, né, que não considera mais aquela figura como criminosa, aplica-se aos fatos anteriores, ela retroage para beneficiar, excluindo o crime. Ainda que decididos por sentença penal irrecorrível, ainda que o indivíduo esteja na execução da pena, e lembrando que cabe ao juiz da execução aplicar essa pena mais benéfica. Mas os efeitos civis, de natureza civil, da condenação, eles persistem, né? E aí a gente faz aquela acepção entre penas acessórias, penas principais, lembrando que algumas penas acessórias do Código Penal Militar são no direito penal comum efeitos da condenação ou então algumas outras espécies de pena. Então vamos ficar atentos a isso, porque isso tem sido muito cobrado. Aos crimes praticados a bordo de aeronave ou navios estrangeiros, ainda que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições militares, não se aplica a lei penal militar. Pessoal, via de regra, se o crime ocorre a bordo de um navio estrangeiro, eu vou aplicar a regra desse país estrangeiro se for uma aeronave de natureza pública, via de regra, né? Mas trocando em miúdos, se o crime ocorre a bordo de navio ou aeronave estrangeira, eu só vou aplicar a lei penal militar se o crime atentar contra as instituições militares e, em especial, se for em lugar sujeito à administração militar. Do contrário, eu vou aplicar a lei penal brasileira comum ou então a lei estrangeira. Considera-se praticado o crime no momento do resultado, no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja do resultado, né? Para o efeito da aplicação da lei penal militar, o militar da reserva ou reformado, empregado da administração militar, se equipara. Não se equipara, está errado. Gabarito é a letra A. Vamos tentar responder mais uma, né? Vamos lá que a gente consegue. Primeiro tenente, quadro da Marinha. No direito penal comum, vigora o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, assim como no direito penal militar, né? No entanto, há a possibilidade de aplicação retroativa de lei posterior ao fato, desde que mais benéfica ao agente. De acordo com o Código Penal Militar, para apuração da maior benignidade de lei posterior, deverá ser considerada a composição das normas? Negativo. Não é permitido o instituto da lex tertia. A lei posterior e anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao caso. É o nosso gabarito. A lei posterior somente pode ser considerada mais benéfica se tornar o fato atípico. Errado. Não há regra expressa. Razão pela qual não deve ocorrer a aplicação retroativa da lei mais benéfica. Errado, pessoal. Há previsão expressa, não há previsão expressa no Código Penal Comum e mesmo assim a doutrina e a jurisprudência são no sentido de vedar a aplicação conjunta de normas jurídicas, né? Eu não vou analisar essa outra alternativa, eu vou tentar pegar mais uma questão. Aqui fala, né, oficial capelão da PM do DF do ano de 2017, o local do crime é apenas onde se desenvolveu a atividade criminosa no todo ou em parte. Errado. Eu tenho que analisar se é um crime comissivo ou omissivo, né? Se for comissivo, ambiguidade. Se for crime omissivo, teoria da atividade. A lei posterior, de qualquer forma, favorecer o agente, retroagirá se já tiver sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Meio estranha, difícil de compreender, diferente do texto legal. Mas aqui só está dizendo o seguinte, ó, a lei posterior, de qualquer modo ela favorecer, ela vai retroagir se houver sentença. Retroage. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período da respectiva duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao fato praticado. Se aplica sim. A Constituição admite crime sem lei anterior. Errado. O tempo do crime engloba o momento da ação ou omissão, bem como onde se produziu o resultado. Errado. Teoria da atividade. Nossa alternativa correta é a letra B. Eu vou passar aqui, né? Faltou uma questão, mas já está dando tempo. Soldado da PM, o militar da reserva ou reformado conserva a responsabilidade e prerrogativa do posto para o efeito de aplicação da lei penal militar. Quando pratica, contra ele é praticado crime militar, esse é o nosso gabarito. Pessoal, a gente termina aqui o nosso estudo da aplicação da lei penal militar, faltou o artigo 9º, já era esperado, eu não me planejei para ministrar isso daqui junto em razão das particularidades atinentes a esse assunto. Nós vamos organizar uma aula específica e em breve eu vou publicar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, foi uma honra enorme participar com vocês desse processo. E nós vamos continuar nosso curso de Direito Militar, pelo Direito Penal Militar, na próxima aula analisando o artigo 9º do Código Penal Militar e suas alterações. Fiquem com Deus.